Tati, Gabriela, podemos começar? Podemos sim, coloquei para gravar já. Eu gostaria de pedir autorização de todos para que o percurso seja gravado. Todos autorizam? Sim, por mim tudo bem. Sim. Sim. De acordo. Não tá a opção aqui. Gravar e transcrever. Só um minuto. O que está acontecendo? Tati, descer. Sim. Você Já está gravando. Já tá gravando. É porque a gente não está conseguindo aqui. Acho que é porque você já colocou. Depois você manda para gente? Com certeza, com certeza. Tá, ok, obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Tatiane, sou assistente social aqui da Capemisa Social. Eu estou aqui junto com a Letícia e a Ana, que são educadoras sociais. Eu vou falar um pouquinho da Capemisa. A Capemisa Social é uma instituição de assessoramento, defesa e garantia de direitos. Ela realiza assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro, além de anualmente lançar editais para auxiliar as instituições a captar recursos. Atualmente, nós temos 40 instituições parceiras em todo o Brasil. O percurso formativo de hoje é com a Gabriela Benevides. A Gabriela é advogada que atua na área de família. Ela é fundadora e presidente da APTEA, Associação das Pessoas do Transtorno do Aspecto Autista. Ela é membro também da diretoria da Pessoa com Deficiência, da UAB de São João de Meriti, e mãe de autista. Vou passar a palavra para a Tatiana, para falar um pouquinho do IDC. Obrigada, Tati. Meu nome é Tatiana, estou como presidente do Instituto de Direito Coletivo. O IDC é uma entidade de assessoramento e de garantia de direitos, parceira há alguns anos da Capemisa Social, né? Estamos muito felizes com a participação da doutora Gabriela Monteiro, também membra, né, da OAB, da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Rio de Janeiro, e que nos dá muita honra, né, de ombrear, né, nessa luta por direitos da pessoa com deficiência. Gabriela, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade de tempo e estou aqui para aprender mais ainda com você. Muito obrigada. Eu ia também te agradecer em nome da Capemisa, passando a Gabriela. Eu agradeço a todos. Meu nome é Gabriela. Como já falaram, sou advogada, sou mãe de autista, sou ativista e qualquer oportunidade que eu tenha para falar de inclusão, para mim é uma preciosidade, né? Porque nós vivemos em uma sociedade em que nós queremos ser aceitos pelo nosso jeito de ser, pela nossa roupa, o como a gente quer botar o nosso cabelo, enfim, a gente quer aceitação, mas nós não conseguimos aceitar a diferença do outro. Nem todas as diferenças são opções de vida. Algumas diferenças vêm de uma deficiência. E deficiência não se escolhe. Deficiência você tem ou não tem. Algumas pessoas nascem com uma deficiência, né? Como no caso das pessoas com síndrome de Down, pessoas com microcefalia, os autistas. Outras pessoas podem adquirir uma deficiência. Ninguém está livre de se tornar um deficiente, né? Você pode ter um acidente qualquer, ficar numa cadeira de roda ou ficar paraplégico. A gente tem um exemplo muito constante aí daquele rapaz que foi Big Brother, né? Fernando Fernandes, né? Que se tornou, inclusive, um atleta paralímpico. Eu tenho um amigo pessoal que teve catapora e ficou surdo, perdeu a audição do ouvido, né? Você pode ter uma meningite, qualquer coisa, ter uma cegueira, enfim. Ninguém está livre de se tornar deficiente físico. Então, deficiência não é uma escolha, é uma imposição que a vida nos faz. E quando é uma situação imposta, eu acho que a inclusão se faz mais necessária do que nunca, né? Se eu posso aceitar o outro com cabelo rosa, roxo,
né? Se eu posso aceitar a diversidade sexual do outro, que são opções nossas, por que eu não posso abraçar uma diferença que a pessoa nem optou por ter, né? Que simplesmente veio para ela nessa vida, que é a deficiência. E quando a gente tem uma pessoa com deficiência, a gente tem uma família com deficiência. A deficiência, ela não se limita ao deficiente. Todos que estão ao redor daquele deficiente também vivem essa deficiência. Você se passa a ter uma pessoa cadeirante em casa, você tem que ter uma casa com rampa, com acessibilidade, a porta tem que ser larga, o chuveiro tem que ser adaptado para a pessoa entrar, o vaso tem que ter uma determinada altura, a pia também. Então, isso não afeta só o deficiente, afeta toda a casa. Assim como para um autista, né, que às vezes não tem muita noção corporal, sai se batendo nas coisas, em quinas de vidro. Assim como para uma pessoa com deficiência visual, né, porque ela tem que saber aonde trilhar, não pode ter obstáculos pelo caminho dela. Então, toda a casa vai ser adaptada, toda a família, né, tanto a próxima, né, como a família por afinidade, vai ser afetada com a deficiência de uma pessoa. Eu preparei um material aqui para vocês, para passar um slide, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Eu sei que ao longo vão surgir vários questionamentos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma primeira bateria aqui, a gente vai expor algumas coisas e depois eu abro caso alguém tenha alguma questão, alguma pergunta a fazer, tá? Então, vamos lá. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Isso é um ditado africano. É lindo, né? Muito bonito isso. Uma aldeia para educar uma criança. Na prática, é quem pariu Mateus que embale. Porque no dia a dia, né, as pessoas todas são muito compreensivas com uma mãe atípica, com a mãe de um deficiente. Mas na prática, ninguém quer ser aquela pessoa, ninguém quer ser a mãe do deficiente. Ninguém se preocupa realmente, né, como é a rotina daquela pessoa e se existe alguma coisa que a gente possa contribuir, né, para ajudar, para ser aldeia, né, porque a aldeia é cada um de nós. Então, nós precisamos ser aldeia um dos outros. E aí a gente se depara com a realidade que mãe guerreira é fantasia. Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Eu e os meus, o meu núcleo familiar, a gente dá conta da situação de deficiência do nosso filho. Será que dá mesmo? Né? A gente tem que se entender que a gente é humana, a gente é falível, a gente é finita e a gente é limitada. Então chega uma hora que a gente está sobrecarregado. Não dá para a gente querer resolver tudo o tempo todo. E eu acho que o pior de tudo é quando a gente descobre que a gente é finita. Que a gente é humana, a gente está fazendo tudo o que a gente pode, mas às vezes não consegue chegar lá. A gente consegue entender que a gente vai ter algumas dificuldades ao longo do caminho, vai errar, vai ter tropeços, a gente consegue entender. Agora, o que vai ser dos nossos quando a gente morrer? Quando a gente não estiver aqui? Será que vão cuidar com o mesmo carinho, com o mesmo afinco? Como é que isso vai funcionar? E assim, né, nessa concepção errada de que a gente basta para resolver todos os problemas do mundo, a gente vai sofrendo de estresse, de burnout, porque famílias PCDs sofrem de burnout. Então, você começa com um cansaço, uma fadiga, uma ansiedade, porque você quer resposta imediata para as coisas. A depressão, que vem da sensação de não estar fazendo o suficiente. Aí começam os problemas para dormir, acordar no meio da noite, o corpo moído, a gente vai ficando um pouco mais irritado, a gente vai perdendo a memória, a gente vai perdendo, às vezes, a concentração. E quando a gente vai vivenciando isso por muito tempo, né, quando a gente não consegue ter a real percepção que nós somos humanos e não máquinas,
né? Vem o esgotamento profissional, a depressão, a ansiedade, vem síndrome do intestino irritável, hipertensão e várias doenças cardiovasculares. Então, quando eu estou falando, elencando isso aqui para vocês, eu coloquei primeiro como a gente se sente, aquele primeiro momento, né? O lidar o tempo todo com uma pessoa com deficiência, o que isso vai causando na gente. E quando a gente não enxerga isso e não trata, deixa de ser meramente um sintoma e passa a ser uma doença, passa a ser um problema, porque depressão, ansiedade são transtornos, são doenças tratáveis, mas são doenças. E isso se instala no nosso organismo de uma forma absurda, né? Porque a gente cansa, eu canso. Né? Eu estava até brincando, que eu falei assim, eu sou o tipo de mãe, né, que de vez em quando perco a paciência, porque sou humana, então de vez em quando eu dou uns gritos, para com isso, pode ser cheio, chega. Entendeu? Mas se o meu marido levantar a voz para o meu filho, nossa, eu acho que eu viro um monstro dentro de casa, eu posso, mais ninguém. Né? Mas é só o cansaço é só meu, não é de mais ninguém da casa. Isso não existe. A família inteira passa por esse comprometimento. E a gente tem que ter essa consciência, né, do que acontece quando a gente lida com uma pessoa PCD, com um ser humano que tem necessidades diferenciadas. Porque o PCD, a pessoa com deficiência, ela tem necessidades diferenciadas, isso é um fato. E nem sempre é fácil a gente se adaptar a isso. Né? Não é fácil a gente se adaptar, por exemplo, né, e eu falo isso até por experiência, minha mãe ficou diabética. Então, toda vez que minha mãe vai lá para casa, vai almoçar, vai fazer alguma coisa, eu falo, gente, hoje não pode ter sobremesa, porque a vovó não pode. Né? Porque já é automático o nosso querer botar, porque é uma tortura, né, com a pessoa que não pode comer doce, sei lá, né, um bando de doce na frente dela. Eu estou falando de uma coisa pequenininha. E quando é uma coisa muito grande? Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Né? Então, a gente precisa de uma rede de apoio. É a única certeza que eu falo que, enquanto mãe atípica, mãe de PCD, eu tenho na vida. É que a gente precisa da rede de apoio. E a gente precisa de rede de apoio, na verdade, desde sempre. Um bebê sem uma rede de apoio, sem alguém para trocar a fralda, para botar para ninar, para bater nas costas para o bebê poder arrotar, para alimentar ele, o bebê não é nada, o bebê morre. Ele precisa de uma rede de apoio. E a primeira rede de apoio que a gente vai ter na nossa vida são os nossos familiares, independente da deficiência que a gente tenha. A gente vai precisar dessa rede de apoio. E deficiência não quer dizer que a pessoa seja menos. Né? É porque a gente associa, até de uma forma, de acordo com a nossa nomenclatura, né? Não é de toda errada a gente imaginar. Deficiente é alguma coisa que está faltando. Né? Mas, na verdade, quando a gente fala da pessoa com deficiência, é uma pessoa com diferenças. Né? Não necessariamente é algo que está faltando. Às vezes, é simplesmente uma diferença. A primeira rede que a gente tem de apoio, rede social, é a família. Isso é indiscutível. Então, se a gente não consegue abraçar em casa as nossas diferenças, o nosso deficiente, como é que eu posso exigir no colégio, na rua, num outro ambiente social, que as pessoas incluam, respeitem, valorizem, se nem eu consigo ter essa visão e essa percepção? Aí eu pergunto, é fácil? Não é. Criar outro ser humano é dificílimo, independente de deficiência ou não, porque as pessoas são únicas. Isso exige um esforço. 2 filhos dos mesmos pais, um completamente diferente do outro. Um parece aquele diabinho da Tasmânia que roda sem parar. O outro é uma benção, quietinho, você nem diz que tem criança em casa. Não precisa ter deficiência. Basta ser gente. Gente é diferente. E a deficiência
ela exige uma resiliência, uma compreensão a mais da família. É muito difícil para uma mãe, para um pai, expor qualquer ambiente familiar dele. É como se a gente estivesse expondo uma vulnerabilidade nossa. E a gente sente que a qualquer momento aquilo pode ser usado contra a gente. E quando se trata de filho, nossa, aí a vulnerabilidade é ainda maior. Então não é fácil quando uma mãe e um pai falam para uma outra pessoa: não dormi a noite inteira porque meu filho teve terror noturno. Passei a tarde fazendo comidas diferentes porque meu filho tem seletividade alimentar. Passei a tarde inteira fazendo uma faxina na casa porque se quebraram vários potes de farinha, de arroz, tudo pela casa que meu filho foi encontrando, ele foi jogando no chão. Ou, nossa, acho que eu vou ter que trocar o sofá porque a fralda do meu filho vazou. Quer dizer, são realidades que as pessoas, às vezes, não entendem numa rotina familiar atípica. São realidades que, às vezes, machucam quem vive a rotina. Mas que, se a gente não expõe, a gente não consegue fazer uma rede de apoio decente. Por quê? Eu comecei falando que a gente é falível. A gente é humano. Como é que uma mãe faz para ir ao ginecologista se ninguém consegue ficar com o filho dela? Como é que um pai faz para trabalhar se o filho pode ter uma crise de agressividade e ninguém vai saber como lidar? Ou não consegue transportar um cadeirante da cama para a cadeira, da cadeira para a cama? Então, a gente tem muita gente próxima que às vezes quer ajudar a gente, mas não sabe como. Então, o falar, o dividir, é mais do que gerar empatia. É criar uma rede efetiva de apoio. Então, dentro desse contexto, né, de que a família é a primeira rede social que a gente tem de apoio, a gente pensa que a família tem que se adaptar àquele deficiente. Né? Como é que fica a casa? Caramba, eu estou com uma pessoa deficiente dentro de casa. A casa vai precisar de rampa, nivelamento de piso, piso antiderrapante, espaço para circulação, móveis com alturas apropriadas, tipo assim, aquelas cristaleiras lindas de vidro, às vezes tem que sair. Os bibelôs de cristal, às vezes tem que sair. Eventualmente, se precisa de barra de apoio, inclusive e principalmente no local onde se toma banho, né? A retirada de quina de vidro, uma campainha de emergência, né? Quando a pessoa não tem capacidade de locomoção, às vezes até uma cama motorizada. E aí vem a outra pergunta. A gente perguntou como fica a casa. Como fica a família? Toda a família passa a ser parte dessa rede de apoio, ainda que involuntariamente. Ou seja, o irmão mais velho ou mais novo, que fala, eu não tenho nada a ver com isso, ele faz parte dessa família, involuntariamente. Então, ele pode ignorar, fingir que aquele deficiente não existe na vida dele, mas está ali. E algumas deficiências podem, sim, se tornar incômodas em algum momento. Não é fácil ser irmão de uma pessoa com autismo, que tem, às vezes, comportamentos inapropriados. Não é fácil ser irmão de uma pessoa com Down. Aí a mãe fala assim, você vai levar o seu irmão com você, sim, para brincar com as outras crianças. As outras crianças vão debochar, que hoje a gente chama de fazer bullying, né? Porque cada um tem uma criação, as pessoas não estão preparadas para conviver com a diferença, infelizmente, é o que a gente mais faz, né? Tentar preparar a sociedade para isso. Mas e aquele irmão? Ah, você é irmão daquele garoto que é retardado, né? E o menino tem vontade de falar, não chama meu irmão de retardado, ele não é retardado, mas ele vai contra os amigos? Não vai. Então, olha, não vamos chamar ele não, porque ele vai ter que levar o irmão, porque a mãe obriga a levar o irmão. Isso é um saco. Então, todo mundo é afetado, querendo ou não.
a gente tem que prestar atenção em quem está ao redor também. É muito comum a família da criança com deficiência, quando tem uma outra criança dentro de casa, né, prestar atenção em quem demanda mais, que é o deficiente. Mas e o outro filho? Ele não precisa de cuidado, ele não precisa de carinho, ele não precisa de proteção, ele não merece uma rede de apoio. Às vezes, ele se sente egoísta de falar quando vê a mãe ou o pai enrolado ali com a criança com deficiência, fazendo alguma tarefa. Ele tem vergonha de interromper para falar, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu não estou bem, eu briguei com alguém na escola, né? E é como se a gente usasse toda a nossa paciência, todo o nosso espírito de compreensão para a criança que tem deficiência e para o outro sobrasse quase nada, ou muito pouco. Então, é assim, fica quieto, você não está vendo que eu estou prestando atenção no seu irmão? Não está vendo que ele precisa mais de mim nesse momento? Você pode fazer tudo sozinho, ele não pode? Quer dizer, é como se a gente não comparasse, né? E mostrasse para o outro assim, olha, esse aqui tem deficiência, ele é mais. E aí, às vezes, a gente passa a ter uma outra criança ou adolescente em casa, rebelde, agressivo, isolado da família, às vezes se envolve com drogas, né? Porque ele quer também chamar atenção. O que chama atenção? É o comportamento inapropriado? É o fazer errado? É o ser diferente? Então, você é diferentão. Porque se eu faço tudo certinho, dever de casa, estudo, sou filho exemplar, eu continuo não tendo atenção. Então, eu vou fazer alguma coisa para chamar atenção. Isso é muito comum. Muito comum. Então, quando a gente fala de suporte familiar, eu sei que os pais têm uma sobrecarga imensa. Mas a gente tem que olhar para os outros filhos também que estão ali. Quantas vezes as pessoas se preocupam com psicólogo para pai e mãe, que são os cuidadores, mas não se preocupam com psicólogo para o irmão da pessoa com deficiência? Por quê? Ele não é afetado? Ele não está no mesmo ambiente familiar? Ele não está naquele mesmo contexto? Ele também precisa de suporte. A família é deficiente. Essa é a grande questão. A família, o núcleo familiar precisa de suporte. Não só A, B ou C. Senão, a gente está fazendo exclusão. A gente não está enxergando o outro. E a ideia não é enxergar todo mundo, não é respeitar as necessidades de todo mundo. Então, o primeiro momento de inclusão verdadeira que um deficiente pode ter é dentro da família. E aí a gente vai para a família mais próxima. Primos, tios, avós. Avós, então, têm uma deficiência louca para lidar com algumas deficiências. Primeiro, porque eles entram em negação. Né? Acham que não tem deficiência nenhuma, os pais é que estão paranoicos. A não ser que seja uma deficiência física muito visível, eles negam até o fim. Né? A expressão coitadinho parece que vem associada a avô e avó. Né? Porque meu neto, coitadinho. É sempre um coitadinho. O deficiente não é coitadinho. Ele é só diferente. Mas adianta a gente explicar isso para o avô e para a avó? Adianta. Mas o que a gente pode explicar para o avô e para a avó? Olha só, existem características diferenciadas, então precisa ter um tratamento diferenciado. Quando a gente vier para a sua casa, você não pode deixar algumas coisas à mão. Quando a gente vier para a sua casa, você tem que tirar esse tapetinho aqui que fica lindo no meio do caminho, que vai pular na cadeira de roda. Ou meu filho que é deficiente visual vai tropeçar. Aquele bibelô de cristal, tira, porque meu filho que tem Down ou que tem autismo vai querer mexer em tudo, vai quebrar. Se você não comunica nada disso, como é que você espera que o outro, que não está na sua casa todos os dias, que não sabe da sua rotina, saiba como lidar? Saiba o que esperar? Não sabe. Olha, a gente tem que botar para fazer xixi, tem que verificar a fralda, tem que ajudar aqui. Se você não fala, como é que o outro vai saber?
Aí você vai brigar, vai falar assim, poxa, você deixou o copo aqui, você não sabe que não pode deixar nada de copo perto, pegou e jogou no chão. Não, não sabe. Você avisou antes que não podia? A pessoa não está vivendo a sua rotina. Ela quer ajudar. Ela quer fazer parte. Mas para isso ela precisa entender. Então o diálogo com a sua família próxima, com seus irmãos, com seus primos, né, com os pais que são avós, né, ele é fundamental. Fundamental. Aquela pessoa com deficiência tem que ser conhecida e reconhecida em todos os aspectos dela. Não só no aspecto bonitinho, no aspecto que seria mais feio também, né? A hora do cocô, a hora do banho, a bagunça para comer, tudo tem que ser dividido, porque as pessoas têm que saber o que esperar, não se surpreender, não fazer um comentário às vezes agradável, né? Caramba, olha a bagunça que está ficando na mesa, ele não consegue comer direito? Não, não consegue. Se aquela pessoa sabe disso, ela não vai fazer esse comentário. Ela vai falar, não tem problema a bagunça, depois a gente limpa. Mas a pessoa precisa saber. Porque quando a gente é pego desprevenido, a gente às vezes faz comentário assim. Todo mundo faz, ninguém está livre de abrir a boca e falar uma besteira. Só que se você já sabe, você fica de alerta. Então, a gente tem que aprender a falar, sem vergonha, e sem medo, e sem achar que é uma vulnerabilidade, sobre o lado bom e o lado ruim das pessoas com deficiência, principalmente para quem a gente quer que faça parte da nossa rede de apoio. Tá? Então, vamos lá. Como fica o deficiente? Porque vamos combinar? Ninguém escolheu ser deficiente. A evolução, a adaptação de qualquer deficiência está diretamente ligada ao acolhimento familiar recebido. Ou seja, se a minha família não me aceita como eu sou, por que eu vou me aceitar? Já pararam para pensar nisso? E eu falo isso e dou como exemplo, tá, a pessoa gorda. Não estou falando da pessoa que está acima do peso, da cheinha, não. Estou falando da pessoa que é realmente gorda, obesidade mórbida, né? Quando você tem familiares que ficam o tempo todo apontando, falando, criticando, não aceitam, porque às vezes as pessoas acham, se parar de comer, às vezes não é isso, às vezes tem um distúrbio qualquer, hormonal, enfim. Não é fácil, ninguém fica com um corpo diferenciado porque quer. Não é uma opção. Às vezes tem depressão, realmente está comendo demais, não importa. Mas como é que essa pessoa vai se aceitar se ninguém aceita? Se todo mundo só critica? E eu trago sempre a questão da obesidade, tá? Que uma amiga minha me falou que ela não é obesa, ela é gorda, por isso que eu sempre agora estou usando o termo gordo, né? Porque é uma questão que todo mundo se depara no dia a dia, ainda mais no pós-pandemia, vamos combinar? Ninguém saiu sem nenhum resquício aí. Né? Então, não tem como a gente exigir do deficiente uma melhora sem suporte. Toda pessoa que recebe incentivo tem um desempenho melhor. E não precisa ser uma pessoa com deficiência para isso. Basta ser uma pessoa. Quem é a família? Né? A gente estava conversando sobre isso. E quem é a família? A gente tem a família propriamente dita, a gente tem a família ampliada, né? Quem são a família ampliada? Amigos, professores, os familiares, vizinhos, né? Todo mundo que consiga interagir de maneira positiva. Porque a família ampliada é que vai ficar com aquela mãe que tem que ir no médico, que precisa ir no mercado, que às vezes tem que pagar uma conta no banco, com aquele pai que às vezes está desesperado. Essa família ampliada dá esse suporte também. Né? A gente tem os grupos de apoio na internet que são essenciais. A gente tem cada vez mais visto isso, não só para os cuidadores diretos, para pai e mãe, mas para os irmãos, às vezes para avós, porque nos grupos de apoio a gente troca informação. E aí a gente entende que a realidade do outro é tão difícil quanto a nossa, às vezes até mais, e aprende a lidar melhor com a nossa. Né? Tem um ditado antigo, foi cuidando da dor do outro que eu cuidei da minha. E é bem assim mesmo, né?
E a gente tem sociedade, empresas e governo. Me ajuda a te ajudar. Foi aquilo que eu estava falando. Se você não explica a sua rotina e no que você precisa de ajuda, como é que alguém vai ajudar você? Então, você tem que conversar, buscar pessoas que tenham afinidades com você, pessoas que estejam lidando com o mesmo tipo de deficiência. Você não pode ter vergonha nem de pedir nem de oferecer ajuda, né? E grupos virtuais, como eu falei antes, sim. E aí a gente vai entrar num outro aspecto, né, muito interessante, que é o aspecto da solidão. Mas antes de entrar no aspecto da solidão, né, eu quero saber se alguém tem, dentro disso que a gente já falou aqui, da importância do suporte familiar, né, para as pessoas com deficiência, para as pessoas que cuidam, se restou alguma dúvida. E antes eu vou dar um exemplo para vocês, assim, eu acho que nada como a própria vivência, né? Eu tenho um enteado de 16 anos que conseguiu a proeza de transformar um cabelinho encravado no pé em uma mega celulite, com uma bactéria que o dedo estava necrosando, ele precisou ser internado. Como é que eu ficava no hospital com ele, com uma criança autista em casa? Rede de apoio. Rede de apoio. Todo mundo se mobilizou. Até minha vizinha se mobilizou. Quando eu escutava que meu filho estava gritando, não estava bem, tocava campainha, ia lá em casa, oferecia para brincar com alguma coisa com ele. Isso é rede de apoio. Meu enteado saiu do hospital. No mesmo dia que ele saiu, o meu filho, que anda na ponta do pé, conseguiu romper os tendões. Moral da história, estamos na primeira de 6 semanas de gesso, sem colocar o pé no chão e com cadeira de roda. Eu trabalho. Como é que eu mantenho essa criança em casa sem terapias, sem nada? Não pode botar o pé no chão, não pode fazer nada. O tempo todo com o pé para cima. No gesso. Sem rede de apoio. Não tem como. Não tem como. Então, as minhas amigas, que os filhos estudam à tarde, estão levando os filhos lá de manhã um pouquinho para brincar, estão se revezando para poder brincar com eles de alguma coisa que ele fique sentado. A outra emprestou uns joguinhos de videogame diferentes para ele testar. Isso é rede de apoio. Mas sabe por que eu tive rede de apoio? Porque eu pedi ajuda. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar. O que eu vou fazer com esse menino trancado dentro de casa o dia todo, com a minha fiel escudeira? Ninguém vai dar conta. Vai surtar todo mundo na família. Socorro. E aí todo mundo começou a se movimentar. Então, se a gente não pede ajuda, como é que as pessoas vão saber? E a gente também tem que saber oferecer. Eu estava no supermercado, vi uma criança indo para o chão, a mãe toda constrangida, não sabia se segurava o carrinho, se segurava a bolsa, segurava a criança. Eu parei do lado dela e falei, você precisa de ajuda? Ela me olhou, eu falei, não, por quê? Meu filho tem autismo, já vi crise, me parece que seu filho tem a mesma questão. Ela... Foi um respiro de alívio, que eu acho que ela rejuvenesceu uns 20 anos ali, porque ela estava apavorada. Ela falou, preciso. Eu falei, eu seguro o carrinho, abaixa, senta com ele no chão. Não peça para ele se acalmar. Apenas abrace ele, diga que você está aí. Espera, eu não estou com pressa, eu espero aqui com você. A criança se acalmou e ela entendeu o que estava acontecendo. Toda vez que o locutor anunciava alguma coisa, estava em promoção de ovos de Páscoa, a criança ficava desesperada porque ela queria ir para o setor de ovos de Páscoa. Foi simples assim. Saí de perto dela e pedi ao locutor se ele podia dar uma segurada nas promoções por 15 minutinhos, que era o tempo da mãe conseguir ir para o caixa com o filho. Isso é empatia. Isso é oferecer ajuda. Eu consegui oferecer ajuda porque eu vivo uma situação parecida. Então, para mim, foi fácil identificar. Mas outras pessoas que não vivem situação parecida com a minha me ajudam porque eu falo o que acontece comigo e porque eu peço ajuda. Todo mundo aqui já, né, que tem no meu ciclo de amizade já ouviu falar de eu dirigir e meu filho jogar cocô no meu cabelo, no carro, e eu ficar desesperada. As pessoas que convivem comigo já sabem dessas histórias. Então, elas sabem que quando eu estou numa situação adversa, eu vou precisar de ajuda. Elas oferecem.
Então, assim, eu preciso primeiro saber de vocês quem aqui já passou por uma situação adversa e não conseguiu pedir ajuda, ou quem sabe de alguém que passa, mas não sabe como ajudar. Eu deixo o espaço para vocês agora e depois a gente retoma. Gabriela, tem a Aline Regina levantou a mão. Aline? Opa, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Boa tarde, gente. Eu estou aqui profundamente emocionada. Eu sou assistente social e sou mãe de uma criança autista. Me identifiquei com a fala completa da Gabriela, né? Eu sou mãe solo, moro em uma comunidade aqui do Rio. E quando você falou de rede de apoio, né? Eu só tenho a minha mãe, que é uma idosa, sou mãe solo, como eu já falei. Eu sinto muita falta, Gabriela, do suporte da escola, dos profissionais de saúde, sabe? Eu achei muito interessante essa iniciativa de vocês. Queria que isso fosse expandido para várias esferas da sociedade. Acho que as pessoas precisam entender, compreender, né, melhor sobre as pessoas com deficiência. Em especial, estou falando do autismo por conta do meu filho, das vivências que eu tenho com meu filho. Na escola do meu filho, eu sinto muito assim, eles não sabem diferenciar uma crise sensorial de uma birra. Os profissionais de saúde, eu já levei meu filho no hospital de emergência, e eu só saí de lá aos prantos, porque o profissional de saúde falou, olha, seu filho é autista, ele não vai ficar quieto para radiografar, ele não vai conseguir ficar no soro. Então, mãezinha, você leva para casa, é um anjinho, você é uma guerreira, aquela coisa de, ai, meu Deus, olha, eu sou guerreira. A guerreira está ali toda machucada, ferida, e ninguém deposita um olhar, um acolhimento, né, uma empatia, ninguém tem isso. Então, assim, eu acho importante que essas rodas de conversa, que a gente possa se expandir para outros lugares também, para que as pessoas venham conhecer e entender. Eu detesto quando me chamam de guerreira. Não me chame de guerreira, porque eu não sou guerreira. Eu sou uma mulher, eu estou cansada, eu tenho meus desafios. Quando você falou dessa crise que a criança teve dentro do supermercado, meu filho uma vez teve uma crise na porta da terapia. Ele se jogou, ele rolou na lama. Você vê seu filho rolando na lama, e eu tinha acabado de receber o diagnóstico, muito triste, abalada, sem saber o que fazer, e não tem uma pessoa só para baixar e falar, eu estou com você. Às vezes é só um olhar, é só uma escuta que já vai fazer toda a diferença para você não se sentir sozinha. Porque quando o nosso filho realmente tem crise no meio da rua, eu ainda tenho essa sensação, todo mundo está me olhando, meu Deus, eu não consigo conter, eu não sei como lidar. E aí entra nessa questão, como eu falei, da escola, de você não ter uma rede de apoio na escola, de você não ter, de você procurar os profissionais de saúde, você não ser acolhida. As pessoas não sabem também lidar, né? Enfim, eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa. Estou muito emocionada, estou muito contente de poder participar, né, dessa roda de conversa. E é isso. Aline, então, a minha associação, ela faz palestras em comunidades, né, falando especificamente sobre autismo. Por quê? Provavelmente existe no local onde você mora outras famílias com pessoas com deficiência e que se sentem exatamente da mesma forma que você. Você não tem a menor dúvida disso. Sim, sim, Gabriela. Só que vocês não se comunicam. Um não sabe quem é o outro. E é importante vocês se identificarem, porque quando você sabe que a vizinha de 3 casas abaixo também tem uma criança com alguma deficiência, né? Você pode falar para ela, olha, quando você precisar sair alguma coisa, uma saída rápida e não tiver quem fique, você pode deixar aqui em casa. Ou eu posso ir na sua casa olhar. Essa troca de rede de apoios, ela vem de uma comunicação. Sem comunicação, a gente não consegue seguir. Por isso que eu falo que é tão importante a gente falar. E quando a gente faz as palestras, né, em comunidades, a gente traz o centro comunitário, né, para dentro dessa luta de inclusão, tá? E o centro ele acaba juntando as mães, né, e não só as mães, as famílias, né, que tem pessoa com deficiência, às vezes cria um grupo de WhatsApp daquela região, justamente, olha, tenho que ir na farmácia comprar um remédio, não tem como sair de casa. Alguém pode trazer para mim? Alguém pode trazer um leite para mim? Chegar aqui eu pago. A pessoa já está lá embaixo, lá leva, não tem problema, né? Mas é preciso primeiro ter esse contato, esse espaço de fala, né?
Esse espaço de fala a gente consegue criar através do centro comunitário local. Em relação ao atendimento hospitalar que você teve, eu lamento muito. O seu filho ele tem prioridade, tá, em qualquer instalação médica de saúde, à frente até dos outros casos, e não cabe ao médico fazer pré-julgamentos em relação à capacidade do seu filho conseguir ou não ficar parado, conseguir ou não pegar acesso para uma veia. Meu filho não fica parado por nada nessa vida. Ele estava com tanta dor no pé, porque ele rompeu o ligamento, que ele entrou dentro da ressonância. A gente não conseguiu fazer a ressonância do pé todo, a gente fez do tornozelo, por causa do barulho. Mesmo com o abafador, o barulho para ele era insuportável. Mas eu estava o tempo todo do lado dele, contando uma historinha para ele, fazendo palhaçada e elogiando, porque ele estava quietinho. Nem eu acreditei que meu filho fosse conseguir fazer uma ressonância, mas ele fez. Também não achei que ele fosse conseguir levar uma picada de uma abelha no braço, que foi como eu descrevi para ele, para colocar o acesso do soro. Mas ele fez. Botou o soro, não chorou, não mexeu o braço, bonitinho. Então, não cabe a mim, como mãe, muito menos a um profissional que não conhece, avaliar se aquela criança vai ter capacidade ou não de receber um atendimento. A obrigação dele não é fazer esse tipo de avaliação, é tentar. Se não conseguir, ok. Mas ele tem que primeiro tentar. Autismo não é sentença. Aliás, deficiência nenhuma é. E ele não pode tratar isso como uma sentença e excluir qualquer outra possibilidade de suporte, né? Se resguardando, tentando usar aí como uma base a deficiência do seu filho. Em relação à escola, né? O seu filho tem direito a mediador escolar. E o mediador acaba fazendo essa ponte, não só com os outros alunos, mas também com a parte pedagógica da escola, de coordenação, de direção. Então, procure o colégio, converse sobre a necessidade do mediador. Entre em contato com o mediador quando já tiver um designado para o seu filho. Hoje em dia, todo mundo tem celular, todo mundo tem WhatsApp. Troque figurinhas. É a forma mais segura de você garantir uma inclusão para o seu filho e de saber exatamente como ele está sendo tratado na escola e como ele está lidando com essa educação. Né? Porque pegar uma criança com alguma deficiência, largar no pátio o dia inteiro, aí a mãe vai buscar depois, acha que foi tudo ótimo, não tem nenhuma reclamação da escola. Mas a criança aprendeu o quê? Nada. Ela não socializou, ela não teve nenhum material pedagógico para aprender, ela não teve nada. Só que deficiente não é entulho para ficar largada num canto. Eles têm que ter respeito, eles têm que ter inclusão escolar. Né? Porque a escola não é um favor, a escola é um direito de toda e qualquer criança, garantido constitucionalmente, garantido pela ONU, pela Unesco, por todas as entidades sérias que representam um mínimo de dignidade humana nesse planeta. Então, não tem justificativa para uma criança ficar fora da escola com deficiência. Tá? Então, assim, procure o que você precisar de suporte, pode entrar em contato com a Apteia através das redes sociais, se você tiver interesse em que a Apteia vá até o local onde você mora, entre em contato com o centro comunitário, faça uma palestra, a gente está à disposição. Tá? Tem mais alguma outra questão, mais alguma outra pergunta? Maria Emília também levantou a mão. Então, boa tarde, meu nome é Maria Emília, eu sou voluntária da Catemiza Instituto de Ação Social. Eu sou avó de autista e, diferente do que você falou, eu não neguei, tá? Talvez eu tenha sido a primeira pessoa que falou para minha filha médica, quando ele estava com 2 anos, que ele estava demorando muito a falar. Minha filha já estava subconscientemente vendo alguma coisa, porque ela falou assim, mãe, você acha que ele é autista? Eu falei assim, eu não sou médica, mas eu acho que você deve investigar. E nós temos que colocar ele na creche, porque ele foi o bebê pandemia, ele nasceu durante a pandemia, então tudo era associado à pandemia. A retração dele, ele ficar muito quietinho, muito inibido, não falar nem nada, só se comunicar por gestos, então era o bebê pandemia. Nós botamos ele na creche, eu acompanhei vários dias levando ele para a creche, a dificuldade que ele tinha, às vezes ele agarrava, não queria ficar de jeito nenhum, aí foi se adaptando. Aí colocamos na fono, maravilhosa, por sinal,
Depois começamos a fazer investigação com a neuro e ela recomendou uma TO. Passamos de julho do ano passado até uns 2 meses atrás para fechar o diagnóstico de TEA. Fechado o diagnóstico, claro, o pai, sim, era o negacionista. Único filho homem, sabe como é que é, né? Ele era o negacionista, mas está começando a cair a ficha. Essa rede de apoio, graças a Deus, a gente está conseguindo, mas você falou uma coisa certa. Se você não disser que precisa de ajuda, as pessoas não vão saber. Então, a primeira providência, antes do diagnóstico sair, não. Nós ficamos só entre eu, minha filha, o pai, pessoal mais fechado. Quando saiu, falamos para as tias, para os primos, para as outras avós, que moram mais distantes, tem uma que não mora nem no Rio. Aí sim a gente divulgou a situação. Só tem uma coisa nessa história toda que ela falou assim: o meu filho teve uma crise no meio da rua. Infelizmente, a nossa sociedade não está preparada para lidar com esses transtornos, sejam quais forem eles. A nossa sociedade não está adaptada com rampas, com tudo para cadeirantes. As nossas ruas são uma tristeza, são horríveis. E quando você vê uma criança autista ter uma crise no meio da rua, como meu neto já teve 2 comigo, e eu me abaixar no chão e as pessoas ficarem olhando como se ele estivesse fazendo uma imensa uma malcriação e eu estivesse paparicando ele, eu estivesse querendo convencer ele que não fizesse aquela malcriação. Teve um dia que a mulher me olhou com um olhar tão recriminador que eu virei para ela assim: ele é especial. Ele não está fazendo porque ele quer. Ele é especial. Aí a mulher ficou sem graça, saiu de perto, mas são situações que... E quando saiu o diagnóstico, falei para minha filha: graças a Deus, podia ser pior, podia ser uma coisa muito mais grave. Então a gente tem que encarar aquilo que vem para a gente como: se vem, é porque você tem capacidade para lidar com aquilo e tem que encarar aquilo de frente. Então, eu, como... Eu fiquei curiosa de assistir a sua palestra por essa situação. Acho que esse vídeo, essa live, deveria ser divulgado na internet para que outras pessoas tivessem acesso. E hoje, como eu sou também secretária da minha filha, marco as consultas dela, a mãe diz assim: olha, o meu filho é especial, olha, o meu filho tem Down, olha, o meu filho tem TEA. Eu digo: sem problema. A doutora atende todos. Porque muito antes dela ter um filho especial, ela já atendia crianças especiais. Então, eu acho que é por isso que ela encarou assim com muita naturalidade. Mas eu sinto que, às vezes, ela fica extremamente cansada. Muito cansada. Então, essa questão da rede de apoio é fundamental. Eu tenho uma mãe cadeirante, então é uma beleza aqui em casa quando está todo mundo junto. Eu não falo, minha mãe não consegue, ela tem 94 anos, ela não consegue entender. Então, às vezes, ela diz assim: meu filho, não faz isso. Aí eu digo: mãe, deixa que eu lido com isso, pode deixar, que eu administro. Eu tenho que... Porque não adianta, eu vou explicar para ela, ela não vai nem entender, nem vai alcançar a situação. Então, eu prefiro não deixar ela chateada. Mas, assim, eu acho essa iniciativa de terem puxado esse tema para uma live... Eu, no começo da live, inclusive, eu escutei o pessoal falando que o público hoje estava diferente, realmente porque as pessoas ficaram querendo saber como lidar com isso, e mesmo quem já lida de alguma maneira, será que eu estou lidando da forma correta? Será que é assim que eu devo agir? Será que eu estou fazendo tudo que eu posso fazer? Né? E a outra coisa que eu acho muito importante, que acho que você pode ajudar, são os direitos, que você já começou a falar com a Aline. A maioria das pessoas que tem um deficiente na família não sabe dos seus direitos, não sabe o que buscar, o que correr atrás. Então, fica assim, dependendo da boa vontade de outras pessoas que, infelizmente, parece que estão te fazendo um favor. Tá? Mas é isso aí. Obrigada, Marília. Deixa eu, aqui de uma forma bem... Para dar uma palavrinha, informar que o percurso vai ser disponibilizado depois no YouTube. Então, quem quiser ter acesso, se quiser divulgar para outras pessoas, para poder estar assistindo também. Tá ótimo. Bom? Tá bom. Você começou falando de aceitação, né? Aí vem aquele assim, momento, depoimento pessoal. Pode falar, Tatiana. Lilian Vasconcelos também Ela vai está com responder, dona Maria Emília.
Primeiro. Então, a gente pensa assim, eu sou advogada, me acho uma pessoa esclarecida, né? Quando eu comecei a notar que meu filho tinha sinais de autismo, eu comecei a tentar sinalizar para quem estava ao meu redor para ver se estava todo mundo enxergando o que eu estava enxergando, né? Meu filho não olhava no olho, ele começou a andar na ponta da pé, ele começou a falar muito cedo, mas ele não comia determinadas texturas de alimentos, ele não conseguia ficar com a mão suja, enfim. Eu comecei a notar algumas coisas que começaram a me chamar a atenção. E eu ouvia de todo mundo que cada criança tem seu tempo, que eu estava muito ansiosa, meu marido dizia que eu estava louca. E assim, eu não me deixei convencer. Eu falei, não estou louca. Então, como eu tinha certeza que o meu filho tinha autismo, eu comecei, por minha conta e risco, a fazer todos os tratamentos do meu filho como se autista fosse. Eu só consegui fechar um diagnóstico do meu filho, né, de autismo quando ele estava com 5 anos. Eu estava nessa luta desde os 2 anos dele, ou seja, 3 anos, né, de terapias e de tudo. Quando eu peguei o papel com o laudo do meu filho, eu fiquei 3 dias deitada na cama chorando. E aí me falaram, poxa, mas você tinha certeza, você já sabia, né? Você está esse tempo todo lutando. Mesmo assim, eu senti soco na boca do estômago. E eu precisei vivenciar o meu luto. Porque num primeiro momento, eu não raciocinei. Eu fiz o que tinha que ser feito em prol do meu filho. A terapia, eu acho que tem autismo, vamos fazer, vamos acontecer. Quando a ficha cai, é uma pancada. Né? O filho que você idealiza é diferente do filho real. E a realidade, às vezes, não é tão simpática. Às vezes, ela esgota a gente. Então, eu tive o meu luto. Eu tive, não minha fase de negação, mas eu tive a minha fase de precisar aceitar a lidar com aquela nova realidade. O meu marido teve uma negação durante 3 anos. Quando saiu o laudo, ele lidou melhor do que eu. Toda a negação dele parece que desapareceu. Ele virou o ser humano mais inclusivo da face da Terra. Eu falei, gente, eu devo ser louca mesmo. Eu era louca antes porque eu achava que tinha autismo. Agora eu sou louca porque estou sofrendo porque tenho autismo. Né? E ele estava lidando com tudo maravilhosamente bem. E quando alguém falava alguma coisa, ele dá licença, meu filho tem autismo, peraí, não sei o quê, não é bem assim. Quer dizer, as pessoas são diferentes. As pessoas têm momentos diferentes. Eu não posso exigir que o outro lide da maneira que eu lido hoje, porque lá atrás eu não lidei tão bem assim. Eu fui no automático. Tem gente que vai negar. Tem gente que vai passar por um luto de 1, 2 anos. O meu durou 3 dias sem sair da cama. Mas o fato é, negar e ter luto não faz a condição do seu filho desaparecer. Então, você querendo ou não, seu filho vai ter autismo, vai ter Down, vai ser cadeirante. Você fingir que aquilo não existe, negar, não falar para ninguém, não vai fazer aquilo desaparecer. Agora, você pode sim, né, tornar a realidade daquela criança, daquele adolescente deficiente muito melhor. Como? Terapias, suporte emocional. E é justamente disso que a gente está falando. Né? Do quão importante é a gente, independente do que a gente acredita, dar o suporte que aquele deficiente precisa. Porque uma coisa é você aceitar, outra coisa é você respeitar. E você tem que respeitar com as deficiências, entender que aquelas deficiências precisam de um tratamento, gostando ou não, querendo ou não. E em relação a crises, né, eu já passei por várias na rua. Várias. Mais do que eu gostaria, na verdade. Tá? E a última eu fui ajudada. Foi o barulho de uma britadeira, meu filho sentou no meio da Nossa Senhora de Copacabana. Botou a mão no ouvido e não levantava. Eu, obviamente, fiquei em pé, parando, que nem uma louca, os carros. Para, não anda não, porque o sinal abriu. Aqueles motoristas de ônibus ficam... Eu, desesperado, falei, pronto, vai todo mundo ser atropelado.
uma moça, ele que estava vendendo, camelô, falou para mim, você está precisando de ajuda? Eu falei, por favor, você pode pedir ao rapaz da britadeira do outro lado da rua para ele parar, senão eu não vou conseguir sair daqui? Ela foi até lá, explicou, o rapaz parou. Meu filho, isso o sinal abriu e fechou umas 2 ou 3 vezes, tá? Meu filho se acalmou, eu levantei ele, atravessamos a rua, agradeceu o rapaz da britadeira, pedi para ele esperar 5 minutinhos só para estar afastado e ele poder ligar de novo. Eu tive alguém que viu minha situação e ofereceu ajuda. Por quê? Porque está cada vez mais corriqueiro na sociedade a gente ter pessoas com necessidades diferenciadas, com deficiências diferenciadas. Então, você pode não ter uma pessoa com deficiência na sua família, mas a vizinha tem um amigo que tem, você já ouviu falar. Mas para você ouvir falar, aquela família do deficiente tem que falar. Ela tem que te contar. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre o que acontece, né? Expor o lado feio, né? O lado perrengue das deficiências. Porque é assim que a gente vai gerando conscientização. Conscientização gera empatia. Empatia gera inclusão. E a inclusão não é só do deficiente, é de toda a família. É da mãe que não consegue ir lá no caixa pegar o café, e aí eu vejo que ela está atrapalhada com a criança, fala, quer que eu pegue para você ali? Porque chamaram o número dela, ela não conseguia levantar, porque a criança estava dando uma crise nervosa na mesa, queria mexer em todos os palitos, em todos os canudos. Eu fui lá, peguei e levei. É uma gentileza que eu gostaria que alguém fizesse para mim também, e já fizeram quando eu precisei. E assim a gente vai educando a sociedade, tá? Tem uma outra pessoa, não é isso? É a Lilian Vasconcelos. Boa tarde, eu sou assistente social, estou falando aqui de Salvador, né? Sou ex-funcionária do Lar Fabiano de Cristo, essa casa que eu amo muito, né? E assim, eu tenho aqui 2 questões, né, Gabriela? Uma é em relação à educação, né? E assim, essa questão da educação, da inclusão, é muito complicado, não é? Eu sou de Manaus, estou aqui em Salvador faz 5 meses, né? Mudei para cá agora há pouco tempo, mas assim, eu vejo que aqui a realidade não é diferente, não é? Dos outros, por exemplo, de Manaus, que é onde eu vivi a minha vida inteira, né? E assim, nós não conseguimos, eu acho que é uma bandeira que nós temos que levantar quanto sociedade civil, sabe? Essa questão realmente da inclusão. Que inclusão é essa? Eu sou muito assim, quando eu atendo a família e que eu vejo isso, eu vou lá na escola e eu falo e eu converso, sabe, com a diretora. Que inclusão é essa? Vamos refletir sobre essa inclusão? Não é? E aí a gente sabe que a gente que tem os embates com a questão governamental mesmo, né? Com as instituições governamentais, né? Municipal, a gente sabe que tem esses impasses mesmo, porque assim, tá muito bonito, não tem inclusão na escola, tem inclusão, mas que inclusão é essa realmente? Não é? O que eles fazem? Eles pegam aquela professora que já passou em várias escolas, agora ela vai ser a tutora aqui de uma criança, não é? Que essa tutora não entende, muitas vezes não entende, né? O que é um autismo, não entende o que é... Então, assim, que inclusão é essa? Eu acho que isso é uma bandeira que a gente tem que levantar. E aí eu já começo com uma segunda questão, que é a questão da vulnerabilidade. Eu acho assim, tudo que você falou, Gabriela, é tudo muito bonito, não é? Mas quando eu penso nas famílias que eu atendo na periferia, sabe? Nem elas sabem o que é isso, nem elas entendem, né? O que é o autismo, nem elas entendem o que é que o meu filho tem, não é? Então, elas não sabem, muitas delas não sabem, são analfabetas mesmo, sabe? São pessoas que não sabem nem ler nem escrever. E aí eu fico pensando, a gente discute aqui em cima, é uma coisa assim que eu sempre reflito sobre isso, quando eu assisto, né? Quando eu participo de rodas de conversa, eu sempre reflito sobre isso. Gente... E quem está lá, né? Quem está lá na ponta? Nós que estamos lá na ponta atendendo essas famílias que a gente conversa com a mãe não quer, ela não quer. Olha, eu atendi aqui mesmo na casa aqui em Salvador, famílias que não aceitam que o seu filho é autista, mesmo com laudo, não aceita. Não aceita por causa da religião, porque o pastor diz que é algo
Não, vamos rezar, vamos orar que vai passar, não é? Então, assim, a questão Gabriela, né? Posso estar falando besteira, não sou aqui a expert aqui no assunto, é você, não é? Mas penso eu que é muito além disso, não é? É muito além, a questão da deficiência é muito além, sabe? É muito além da inclusão, é muito além disso. A gente, claro, uma mãe, ela precisa da rede de apoio realmente, não é? Qualquer mãe precisa. Agora, imagina de uma criança com deficiência, não é? De uma criança que tu não entende ainda nem direito o que é, né? Eu tenho uma amiga que tem um filho autista e ela só aceitou quando eu me aproximei dela e ela disse que me agradece até hoje, pasme, ela é professora universitária. E ela não aceitava de jeito nenhum. E eu vi um dia o filho dela tendo crise e eu fui lá acalmá-lo. Aí ela olhou para mim e ela disse, como foi que você conseguiu? Porque ninguém consegue. Aí eu falei, vamos conversar? Eu falei para ela, acho que está na hora de você procurar levar seu filho ao médico, procurar saber. Eu não sou especialista, não vou lhe dizer o que seu filho tem. E hoje ela consegue lidar com isso, ela, a família, porque todos entenderam, como você bem falou, que eles têm uma pessoa, né, uma criança no meio deles que precisa de uma atenção diferenciada. Eu não digo que é uma atenção maior, como você bem falou, não é? Porque todos os nossos filhos precisam de atenção, mas ele precisa de uma atenção diferenciada, né? Então, eu penso que a gente poderia, sim, levantar essa bandeira, né? É um pouco de desabafo mesmo, Gabriela, mas por tudo que a gente vê, assistente social vê de tudo, né? E a gente, assim, não consegue. Muitas vezes a gente quer ser a Mulher Maravilha, né? Tentar resolver, mas a gente não resolve, não é? A gente não resolve tudo. Mas a gente pode levar isso para esses fóruns, para essas rodas de conversa, para a gente estar discutindo, para ver se chega lá nessa mãezinha que não sabe direito o que é, que muitas vezes não tem nem o que comer em casa. Imagine uma criança que não consegue comer certo tipo de textura e a mãe só tem um ovo para dar para ele, né? Acho que a gente tem que refletir sobre isso. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Eu amo essas rodas de conversa. Então, Lilian, vamos abordar de uma forma geral o que você falou, apesar de você ter dividido em duas etapas, né? A questão da educação e a questão de quem está na ponta. Eu entendo que, na verdade, é uma coisa só. Tá? A gente faz palestras, né, em comunidades, de forma gratuita, conscientizando a todos sobre o que é, por exemplo, autismo, sobre o que é uma deficiência. A gente faz palestras em escolas, e eu me pergunto por que não é obrigatório, né, e já cobrei isso de alguns políticos, que toda e qualquer escola tenha programa de inclusão. Em que aspecto? Que a cada 6 meses tenha pelo menos 2 horas dedicadas a falar sobre deficiências para as escolas. Porque uma mãe vai aceitar melhor o diagnóstico de um filho se ela sempre ouviu falar de inclusão de uma forma natural, e não como bicho feio que tem que ficar trancado dentro do armário, e não como monstro embaixo da cama. Então, quando a gente começa a tratar deficiência com naturalidade, e não como uma aberração, como uma vergonha familiar, é mais fácil até para os familiares aceitarem. Não é fácil. Você me falou de família que mesmo com laudo nega. Não é fácil aceitar o diagnóstico de um filho, não, tá? É muito difícil. Muito difícil. Você lida primeiro com o fato de que você pode ter sido causador daquilo, porque a gente ainda não tem, a gente sabe que tem uma questão genética, mas de onde vem o autismo? A culpa é minha? Eu gerei uma criança com deficiência? As pessoas vão apontar para mim e vão falar lá, aquele lá faz filho com deficiência. Então não é fácil. E aí você fala assim, tem um filho, vai me ajudar, eu sou mestre de obra, ele vai trabalhar comigo. Não, não vai. Eu nunca fui para a escola, mas o meu filho vai ser letrado, vai escrever. Talvez não. Então, lidar com a quebra de todas as expectativas que você tem é muito difícil. É muito difícil. E é para isso que existem os grupos de apoio.
né? Quando a gente fala em suporte, a gente fala também para isso, para aceitar, porque o fato daquela família negar, mesmo com o laudo, porque o pastor da igreja falou que ele está obsediado, a gente vai rezar e ele vai ficar bem. Tudo bem, vamos rezar sim, mas enquanto a gente está rezando, vamos fazer o tratamento? Porque nem tudo é sobre Deus e sobre religião, né? Eu garanto para você que pelo menos aí 90% das pessoas acima de 50 anos, assim como eu, estão aqui, ó. Vou fazer 48, mas óculos. Eu falo que minha vista é exausta, não é cansada, não. Mas é normal. Você torce o pé, você precisa de uma muleta. O deficiente precisa de tratamento, independente do que causou aquilo. Se é genético, se foi o xarope, se foi o tombo da bicicleta, se ele está obsidiado, não importa. Ele precisa do suporte dele. E o suporte do deficiente é tratamento e aceitação. Tá? Não é fácil para as famílias que estão na ponta, não é fácil para as famílias com seletividade alimentar. Né? A gente tem defendido programas de bolsa específicos para seletividade alimentar. Né? Como você bem falou, a mãe não consegue nem garantir um feijão dentro de casa, vai garantir uma lata de Aptamil para aquela criança que não come nada. Mas é uma questão social que vai muito além da deficiência. Né? É uma questão estrutural do nosso país, infelizmente. Né? A deficiência ela só torna isso talvez mais flagrante. Né? Durante a pandemia, a gente tinha uma mãe que tinha 2 empregos. Um dos empregos, ela sustentava a casa e o filho com deficiência. E o segundo emprego era para pagar a vizinha, que também tinha um filho com deficiência, mas que ficava com o filho dela para trabalhar. Ela perdeu um dos empregos. Ela falou, vou ter que sair do outro, quem é que vai ficar com ele? Ou eu ponho a comida dentro de casa ou eu pago a pessoa. E aí, como é que faz? Então, é uma questão estrutural de sociedade, que vai muito além da deficiência, infelizmente. Né? Independente da sociedade ser inclusiva ou não, a gente tem uma questão social muito forte de desigualdades sociais. Infelizmente, a gente não consegue abraçar tudo. O que a gente consegue abraçar hoje é conscientizar sobre as deficiências, conscientizar sobre o respeito, sobre o acolhimento necessário, porque amanhã, quem pode estar precisando do acolhimento é você. Porque você pode vir até alguém com deficiência na sua família. É isso que a gente procura fazer. É isso que movimentos como esse hoje procuram fazer. Mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas. Que é difícil sim, não é fácil. Não adianta querer pintar um arco-íris, um céu cor-de-rosa. É muito cansativo. É difícil. Tem dia que eu sento no chuveiro para chorar. Porque eu não amo meu filho? Porque eu não sou inclusiva? Não, porque eu estou cansada. Porque a gente cansa. A gente cansa de ser forte, a gente cansa de tudo. A gente cansa porque cansa, porque a gente é humana. Não tenho capa de Mulher Maravilha. Eu canso. Dou uns berros de vez em quando. Dou uns chiliques. É isso. Faz parte toda de qualquer pessoa. Só que para dar o chilique, eu tenho que saber que vai ter alguém olhando meu filho. Porque se eu der chilique e não tiver ninguém para olhar ele, como é que faz? Alguém tem que estar olhando a criança. Né? Vou quebrar todos os pratos. Por que vai varrer? Então, a gente tem que ter isso em mente. E aí entra a rede de apoio. A rede de apoio entra justamente porque a gente não aguenta. Porque é exaustivo. É exaustivo demais, é exaustivo emocionalmente. Não é só fisicamente, não. É emocionalmente. Então, assim, eu sei que você está na ponta. Como você falou, assistente social vê de tudo. Né? Vamos mostrar para essas famílias que estão aí na ponta o verdadeiro valor da inclusão. Vamos criar rede de apoio dentro dessas comunidades, para que um possa ancorar o outro, para que um possa ser suporte do outro. Né? Rede de apoio familiar não é só família de sangue, não. Sangue não faz família. Sangue não faz família. Às vezes a gente tem amigos que são mais família do que um irmão. Então vamos criar as redes de apoio, vamos passar essa mensagem adiante, vamos mostrar que deficiência não é aberração. Eu acho que é assim que a gente constrói uma sociedade melhor. Tá? Tem mais alguém? Não, ninguém levantou a mão. Então, vamos falar sobre a solidão. A tão temida solidão que apareceu aquela hora ali na janela.
O que é a solidão? A solidão é o lidar sozinho com todos os medos que a gente cria na nossa cabeça de não dar conta. E se eu não for o suficiente? E se eu morrer? E se o dinheiro não der? E se eu não conseguir a terapia? E se essa cadeira de roda que eu ganhei doada aqui quebrar? E se meu filho não se adaptar na escola? E se meu filho não aprender o método Braille? E se meu filho não aprender a falar em Libras? E se? Tudo isso a gente alimenta dentro da gente. Dentro da gente. Lá no fundo. E esses medos a gente não compartilha com ninguém. Eles são só nossos. E eles tiram o nosso sono. Eles aterrorizam a nossa vida. Eu também tenho os meus medos. Não vou mentir, não. Não sou hipócrita. Tenho muito medo. Eu acho que o principal deles é de morrer. Porque eu tenho dentro de mim, porque eu acho que eu sou, como diz uma amiga minha, isso é excesso de vaidade. Você achar que você é tão maravilhosa que ninguém vai conseguir fazer como você. Mas eu tenho dentro de mim essa certeza que ninguém vai saber cuidar do meu filho do jeito que eu cuido. Então, se eu tropeçar amanhã na rua, bater a cabeça e morrer, lascou-se. A criança vai ficar desamparada. Ninguém vai saber cuidar dele do jeito que eu cuido. Nem o pai, nem a avó, nem uma nova mulher do pai. Ninguém vai saber cuidar do meu filho. Só eu. Então, meu maior medo é morrer. Meu maior medo é morrer e não ter quem cuide do meu filho e não saber o que vai ser da vida do meu filho. Porque eu estou lutando para a sociedade ser mais inclusiva. Eu estou lutando para a sociedade respeitar as diferenças, as deficiências. Mas eu sou uma pessoa, eu sou só a Gabriela. Eu vou criando redes de apoio de pessoas para gritarem junto comigo, que a minha voz sozinha não é nada. A voz de muitos é a voz de muitos. A gente faz uma bagunça. A voz ecoa. Mas eu me sinto sozinha nesses meus medos. O que me ajuda a lidar com os meus medos? Quando eu consigo dividir eles com alguém. Quando eu consigo explicar para as pessoas que o meu maior medo é não conseguir a inclusão. A inclusão do que eu sinto. A inclusão que vai validar tudo isso que eu estou passando. Inclusão. Inclusão. Quando eu falo para alguma mãe, para algum pai, que eu tenho medo de morrer. Quando eu falo que eu estou com medo de não dar conta. Quando eu falo que eu tenho medo de bullying e do meu filho não entender, mas sofrer. Porque sofre quando vê que ninguém se aproxima, sofre quando olha um estranho, sofre. Eu tenho medo, eu tenho muito medo. Só que quando a gente se torna mãe de uma pessoa com deficiência, a gente entende que o medo só vai crescer e só vai te isolar do mundo se você permitir. Eu tenho muitas mães que não frequentam mais a casa dos amigos porque têm vergonha. Porque o filho vai pular, o filho vai gritar, vai se jogar no sofá. Não saem de casa com a criança. Não saem. Não vou levar num shopping porque não vou conseguir controlar meu filho. Não vou levar na casa de um familiar porque não vou conseguir controlar meu filho. Mas e se o seu amigo souber que o seu filho vai ter alguma questão? Olha, eu posso ir, mas eu tenho uma criança que vai comigo. E o meu filho pula nas coisas. Tem problema pular no seu sofá? Porque ele vai pular. Ah, é que o meu sofá é branco. Se você não se incomodar em botar um lençol em cima, eu não me incomodo de ver o lençol. Senão eu não tenho como ir, porque eu não vou ter como levar meu filho. Tem lugar que não é lugar para criança mesmo, né? Vamos combinar? Chatice. Eu fui criança, todo mundo aqui já foi. Chatice ser arrastada para casamento, para jantar de adulto. Chatice. Então, aquilo ali ninguém merece. Entra a rede de apoio, alguém para ficar com a criança dentro de casa. Mas naqueles momentos em que todo mundo leva, as amigas
confabulam, vamos sentar junto, tomar um café, falar alguma coisa para as crianças para brincarem. Não posso, porque meu filho não vai ficar brincando, ele vai puxar o cabelo de alguém. Ele vai bater em alguém. Vai dar ruim. Vai dar ruim por quê? As outras mães não sabem? As outras mães não podem se revezar, porque ninguém vai deixar um bando de criança sozinha também. Pelo amor de Deus. É pandemônio, né? Não podem se revezar para cada hora ir lá, olhar. Ensinarem aos filhos, olha, se o amiguinho tomar o brinquedo da sua mão, não puxa de volta, não bate não. Deixa e fala assim, você pode agora me emprestar? Ou pega um outro brinquedo, que você às vezes nem queira brincar, porque a criança vai ver, vai despertar o interesse e vai trocar de brinquedo com você. Os pais ensinam os filhos a serem inclusivos. É assim que funciona. E assim a gente sai da solidão para a inclusão. Inclusão é uma atitude. Inclusão é uma forma de pensar, é uma mentalidade. E que a gente tem que despertar desde pequeno. Em todas as crianças, em todos os adultos. Nenhuma criança nasce praticando segregação. Elas são incentivadas a isso. Quando escutam o pai falando, aquele lá é favelado, não quero que você ande, aquele lá é homossexual, eu não quero, aquele lá é gordo, aquele lá é magro, aquele lá é branco, aquele lá é preto, aquele lá é azul. Elas copiam o comportamento que elas veem em casa. Então, se a gente praticar uma mentalidade de inclusão em relação a tudo, inclusive as deficiências, a gente vai conseguir ter um equilíbrio aí de sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente hoje, apesar de terem perguntado aqui, a gente não vai falar sobre direitos, porque a gente vai ficar aqui até amanhã. A gente tem muitos direitos aí de pessoas com deficiência, mas eu acho que o principal é, famílias, vocês não estão sozinhos. É difícil, dá vergonha, a gente se sente exposto, mas conversem, falem, peçam ajuda, procurem ajuda de pessoas especializadas, de grupos de apoio. É a melhor forma que vocês têm de ajudar o filho de vocês é através da comunicação com outras pessoas que também vivem o mesmo problema. Não adianta levar o filho para a terapeuta ensinar assim, olha, quando a criança estiver gritando, você senta do lado dela e fala baixo. Aí a criança chega em casa, grita, a mãe grita mais alto. A criança chega na escola, grita, a professora vai e põe para fora da sala. Está desfazendo tudo que a terapeuta falou? Então, a gente tem que ter integração. E a integração vem da conversa. Obrigada, gente. Muito obrigada, Gabriela. Muito. Bom, em nome do Instituto de Direito Coletivo e também acredito que da CAPEMISA, a gente está muito feliz com essa tarde, com os conhecimentos que a gente teve. Muito obrigada mesmo. E já puxamos aí que é para uma palestra de direitos, né? Eu acho que... Parte 2. Parte 2. Vem aí. A revanche. Com certeza. Muito obrigada. Então, vamos disponibilizar o vídeo. A gente tem os e-mails dos inscritos, enfim, então a gente encaminha. Se você puder, Gabi, disponibilizar também a apresentação, a gente já encaminha tudo junto. E agradeço mais uma vez. Gostaria de solicitar que todos abram a câmera para a gente tirar. Para a gente tirar um print para registrar esse momento. Por favor. Quem puder, Beth. Vamos lá. Mais alguém? O pessoal está abrindo, só um minutinho. Deixa eu tirar a foto aqui. Vamos lá. Só abrir. Peraí. Vou tirar, hein, pessoal? Posso? Vamos lá. Por favor. Deixa eu tirar aqui. Tem um negócio no seu rosto. 1, 2 e... já. Muito obrigada, viu, pela presença de todos. Obrigada. Em breve nos encontraremos aí novamente. Foi muito bom aí passar essa tarde com vocês, esses momentos. Tá bom? Obrigada, Gabriela. Obrigada, Tati. Eu que agradeço a possibilidade de falar sobre inclusão. Contem comigo sempre que precisarem. Muito obrigada. Fique com Até Deus. a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.